Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre áreas e volumes de alguns sólidos, beleza? Inclusive, no nosso dia a dia, né, a gente convive com bastante sólidos. Por exemplo, uma latinha de ervilha que você usa na cozinha, um cilindro, é um sólido. Uma caixinha daquela de extrato de tomate, ou leite moça, leite condensado, né? Podemos dizer que é um paralelepípedo, beleza? Um cubo, um dadinho, aquele que a gente brinca aí. Em algumas casas eu já vi um cubo, né? Que é um assento, um estofado bacana, um tecido ali na sala. Tranquilo? Enfim, são vários, se eu for enumerar aqui, são vários os modelos de sólidos que a gente convive no nosso dia a dia, tranquilo? Mas hoje eu queria dar ênfase, principalmente, na pirâmide, né? A pirâmide é um dos sólidos muito complexo, lindo, né? Muito bonito. Inclusive, as pirâmides do Egito, né? Elas foram construídas mais ou menos há 2.500 anos antes de Cristo, né? E a mais famosa dentre elas, né, é a pirâmide de Kéops, né? Inclusive, a sua altura relativamente média aqui em torno de 150 metros, né? Isso equivale a mais ou menos um prédio de 50 andares, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje aqui para a gente estudar um pouco sobre áreas e volume de alguns desses sólidos. Aí você pode estar perguntando, mas professor, você vai falar de pirâmide por quê? Tá aí no quadro um cubo e um paralelepípedo. Calma, calma, vamos chegar lá, né? A gente sabe que quando nós somos crianças, primeiro a gente se alimenta o quê? De leite, comida ali mais leves, e assim a gente vai crescendo até chegar num alimento mais sólido, né? Um alimento mais pesado, digamos assim, né? Grosseiramente falando. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Para calcular o volume e a área de um cubo, né? Essa figura aqui é um cubo porque ela tem as três dimensões, né? As três arestas são todas iguais, né? Por exemplo, eu coloquei aqui 3, isso quer dizer que a sua largura mede 3 centímetros, o seu comprimento também mede 3 centímetros e a altura 3 centímetros, beleza? A gente pode chamar cada uma dessas medidas aqui, né, de aresta, né? Cada um desses cantinhos aí do meu desenho aqui do cubo, cada um desses cantinhos, digamos assim, se chama aresta, beleza? E para calcular o volume de um cubo, pessoal, é muito fácil, por quê? Porque basta você multiplicar as três medidas, né? Podemos chamar aqui cada uma dessas arestas aqui, podemos enumerar ela ou letrar elas com A, B e C, beleza? Então, para calcular o volume de um cubo desse modelo aqui é muito fácil, basta você multiplicar as três medidas. Olha só que interessante. Então, eu venho aqui, ó, volume, meu volume é igual ao quê? É a vezes B vezes C, onde eu tenho o quê? Meu volume vai ser igual a 3 vezes 3 e vezes 3. Olha só, então o meu volume aqui eu tenho o quê? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27 centímetro quadrado, beleza? Eu poderia simplificar isso aqui da seguinte forma, né? Como as três medidas são iguais, a matemática é bom que a gente tem esse jogo de cintura. Como as três medidas são iguais, eu poderia colocar assim aqui. A fórmula para me calcular o volume seria L ao cubo. Tranquilo? Até aí? Ou alguns livros traz assim, A ao cubo, tranquilo? Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27, tranquilo? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27 centímetros cúbicos. Tranquilo até aí? Olha só. Outro exemplo interessante aqui também, semelhante modo, é o paralelepípedo, né? Que também são três medidas, né? Lado, largura e comprimento. Beleza? Olha só. Altura, largura e comprimento. Olha só. Eu posso, do semelhante modo, fazer aqui. O volume do meu paralelepípedo é igual a A vezes B vezes C. Onde eu tenho
3 de largura, 4 de altura e 6 de comprimento. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui meu giz que caiu. Olha só, onde eu tenho aqui, o meu volume é igual 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 6, que isso vai dar igual o quê? 6 vezes 2, 12, vai a 1, 6 vezes 1, 6, como 7, 72 centímetros cúbicos. Tranquilo? Beleza até aí? Esse é o volume. Observação. Para calcular o volume de um paralelepípedo, eu não posso elevar o seu lado ao cubo. Por que eu não posso? Porque as medidas são diferentes, tranquilo? As medidas são diferentes. Então, olha só. Professor, e a área? O senhor está falando de volume e a área. Quando eu falo em volume, pessoal, só entendendo aqui um detalhe. Quando eu falo em volume, eu estou falando do espaço em que o meu objeto ocupa no lugar, tranquilo? Quando eu calculo volume, eu estou falando do espaço, o que cabe aqui dentro, ou o espaço que ele está ocupando aqui nesse local, tranquilo? Quando eu falo em área, eu falo sobre essa superfície por fora, entende? É como se eu fosse planificar, como se isso aqui fosse uma caixa e eu fosse planificar, por exemplo, se eu for planificar aqui o meu cubo, olha só, vou apagar aqui, ó. Imagina que esse cubo que está aqui, que eu tinha acabado de desenhar, ele é de papelão, então se eu fosse planificar ele ficaria assim, ó. Olha só, um quadrado, né? Mais um quadrado, mais outro quadrado, mais outro quadrado, eu boto um pra cá e outro pra cá, tranquilo? Eu tenho 6 quadrados aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu fecho pra cá, subo, levanto, subo esse outro e cubro por cima, tranquilo? Então olha só, quando eu calculo a área, eu estou calculando cada superfície dessa aqui, tranquilo? Então vamos lá. Se anteriormente eu tinha aquele cubo aqui, né, de 3 centímetros de aresta, isso quer dizer que para mim achar a área total desse cubo, basta eu calcular uma das faces, eu achar a área de uma dessas faces e multiplicar por 6, tranquilo? Olha só, se eu pego uma dessas faces aqui, vamos trazer para cá, olha, um quadrado de 3 por 3, beleza? Para calcular a área é um pouquinho diferente de calcular o volume. Basta como os lados são iguais, basta eu fazer aqui, ó. A minha área é igual a A ao quadrado. A minha área ela vai ser igual a 3 ao quadrado, que será igual a quê? A 9 centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza até aí? E olha só, 9 centímetros quadrados, vou colocar o 9 aqui dentro. É o valor de uma das minhas faces, mas como eu quero calcular a área total do meu cubo, então basta eu multiplicar isso aqui, né? Basta eu multiplicar 9, que é uma dessas faces que eu achei, 9 por 6, então vai ficar o que? 9, 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá o que, pessoal? Beleza, muito bem, 54 centímetros quadrado, tá? Nunca esquecer de colocar sempre o quadrado, beleza? Quando a gente trabalha com o volume, a unidade, você coloca o númerozinho 3 lá em cima, tá? Fica centímetros ao cúbico. Se eu estou trabalhando com área, é centímetro ao quadrado, beleza? Vamos lá, continuando. Isso aqui foi apenas pra gente aquecer. Isso aqui foi apenas um pré-aquecimento. Quantos gostam de futebol aí? Sempre que a gente vai jogar aquela pelada com os amigos, né? Antes a gente faz o quê? Aquele aquecimento, um alongamento aqui, alonga a perna, alonga os braços, beleza? Para não dar aquela famosa rasgadura. Do mesmo jeito foi o que nós fizemos aqui. Alongamos, aquecemos para entrar agora na parte mais pesada um pouquinho. Eu creio que vocês até aí entenderam essa parte. Então vamos lá. Olha só, galera.
Pirâmide. O que é uma pirâmide? Vou desenhar aqui para vocês o que é uma pirâmide. Olha só, minha pirâmide bonitinha aqui. Vem pra cá. Traço aqui. Vem aqui, ó. Tranquilo. Minha pirâmide. Detalhe, pessoal. Essa minha pirâmide aqui, ela é uma pirâmide quadrangular, beleza? Vou colocar aqui 4. É uma pirâmide de base quadrangular, por quê? Porque a sua base, se você observar, você está vendo que a base é quadrada, né? A base é um quadrado, né? Pode ser qualquer figura aqui, pode ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, beleza? Por isso que se chama uma pirâmide quadrangular. A sua base é um polígono que tem 4 lados, beleza? Mas a pirâmide ela é de diversos modelos de pirâmide, tá? Tem a pirâmide triangular, que a sua base, no caso, ia ser um triângulo, tranquilo. E tem a pirâmide também hexagonal, que seria um hexágono ou um pentágono, e assim por diante. Isso aqui apenas eu estou querendo ilustrar como é apaguei minha pirâmide, como é o formato das pirâmides, tranquilo? Olha só. Pessoal, o que eu preciso entender para calcular a área e o volume de uma pirâmide? O que é preciso eu saber de uma pirâmide? Basta eu saber da medida da base? Basta eu saber a altura da pirâmide? Como eu faço? Por isso que eu abri a nossa aula aqui calculando um pouco sobre o cubo e o paralelepípedo, para a gente entender cada uma das figuras ali. Tranquilo? Então, olha só. A base dessa pirâmide aqui é um quadrado, tá? Digamos que é um quadrado aqui de lado 4. Beleza? Olha só, pessoal. Se eu quisesse calcular a área total dessa pirâmide aqui, de cara, o que é que eu preciso? Eu preciso da área da base, tranquilo? Vamos planificar isso aqui para ficar mais tranquilo, olha só. Eu planificando essa pirâmide ficaria assim, um quadrado com um triângulo para cá, com outro triângulo para cá, mais um triângulo aqui e um outro triângulo aqui também. Tranquilo? Olha só, minha pirâmide planificada. Pessoal, olha só, se eu quisesse calcular a área dessa pirâmide, o que é que eu deveria saber aqui para calcular a área total dessa pirâmide, pessoal? Eu tenho que calcular o quê? Esse triângulo, mais esse triângulo, mais um triângulo e este outro triângulo. Nós temos aqui o quê? 4 triângulos e um quadrado. Eu deveria, no mínimo, calcular... temos aqui, no mínimo, o quê? 5 figuras, né, geométricas, né? Eu deveria calcular cada uma dessas aí para descobrir a área. Olha só, essa área da base está fácil, porque é 4. 4 aqui, 4 aqui. Então, descobrindo a área de um quadrado, a gente sabe que é o lado elevado a 2. Então, ficaria o quê? A área desse quadrado, dessa minha base aqui, eu coloquei aqui a área da base, ficaria A ao quadrado. Então, minha área da base seria o quê? 4, né? 4 ao quadrado, que dá o quê? Minha área da base ficaria 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrado. Olha só, a área da base. E agora, como é que eu vou fazer para calcular esses triângulos aí, se eu não tenho medida nenhuma? Eu tenho apenas uma medidinha aqui que é um lado. Vamos separar essas figuras aqui para ficar mais, para a gente entender melhor, pessoal. Olha só, vou separar aqui um desses triângulos, vou colocar ele assim, cabeça para cima, é como se eu tivesse com esse triângulo aqui. Olha só, pessoal, nesse triângulo aqui eu tenho o quê? Eu tenho apenas um lado, que é 4, a base, digamos assim. Mas para calcular um triângulo, a gente sabe muito bem, né, que para se calcular um triângulo, a área, eu devo saber o quê? A base, tenho que multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Isso aqui é para me calcular a área de um triângulo. Olha só, mas eu só tenho aqui a base. E o que eu devo fazer? Já devo perceber, né, que para calcular
Para se trabalhar com a pirâmide, por isso que eu falei um pouquinho mais complexo, eu deveria saber o que aqui? Essa altura, né, pessoal? A altura do triângulo. Que essa altura está compreendida exatamente no meio de um desses triângulos aqui. Vamos colocar ela bem aqui, ó. Beleza? E tem um nome específico para essa medida aí, tá? Essa medida aqui se chama apótema da pirâmide. Beleza? Gravem isso, apótema da pirâmide. Olha só, esse segmento aqui que segue lá de cima, né, do topo da pirâmide, no meio de um desses triângulos, de uma dessas faces, até o meio da base, tá? E também nós temos outro segmento que é muito importante descobrir em uma pirâmide para calcular as suas medidas. Tranquilo? Olha só, eu preciso também o que? Desse segmento aqui, ó. Do meio da base. Tranquilo? Olha só. Se o lado aqui da minha base ele é quadrado e é 4, então a minha medida do centro para essa extremidade aqui do triângulo seria o quê? 2. Muito bem, 2. Beleza? E essa medida aqui, pessoal, eu gostaria de frisar com vocês. Vou colocar aqui o quadrado do centro são a medida. Tá. Essa medida também ela tem um nome específico. Tranquilo, pessoal? Apótema da base. Essa medida que está dando a altura do triângulo se chama apótema da pirâmide. E essa medida que sai do centro da base, a sua extremidade, se chama apótema da base. Tranquilo? Só para a gente frisar nesses nomezinhos. E outro elemento importante também para mim completar a pirâmide, calcular a área, tanto o volume quanto qualquer outra coisa da pirâmide, eu preciso da altura da pirâmide. Olha só, pessoal, para não confundir, a altura da pirâmide não é esse segmento que eu tenho aqui no meio desse triângulo, não. Tranquilo? Esse apótema da pirâmide é diferente da altura da pirâmide, tranquilo? A altura da pirâmide é o segmento que vai vir do centro, do vértice, né, aqui, até o meio do centro aqui da base, tranquilo? Formando um ângulo de 90 graus aqui, olha. Entenderam agora que surgiu um triângulo retângulo aqui no meio da minha pirâmide? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Agora ficou fácil, né? Eu já tenho para me calcular o volume dessa pirâmide. Qual é a fórmula para calcular o volume da pirâmide? É o quê? É a área da base, né? Vou apagar aqui para ficar mais tranquilo. Olha só, para eu calcular o volume de uma pirâmide, o que é que eu tenho que fazer? O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tranquilo? Olha só. Se eu fosse calcular o volume dessa pirâmide aqui, eu já tinha a área da base, né? Que é 16, mas não tenho a altura. Olha só, entendeu aí? Não tem altura. Então, é aí onde entra a outra propriedade, né? De teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vou trazer esse triângulo para cá. Esse triângulo do meio aqui que nós formamos, vou trazer ele para cá, para fora. Olha como ficaria. Olha só que bonitinho. Eu tenho esse segmento, que é a metade da minha base, tá? Que é 2. Tranquilo? E eu precisaria também, né, de uma medida aqui, né? De uma dessas arestas aqui, eu precisaria de uma medida. Beleza? Foi um descuido. Mas olha só, eu só queria que vocês entendessem o seguinte, que para mim calcular todos os elementos de uma pirâmide aqui, eu preciso saber da altura da pirâmide, né? Para calcular o volume. E também, além da medida da base, preciso também conhecer, né? Ou se não tiver, mas tem como a gente deduzir aí, pelo teorema de Pitágoras, deduzir essas outras medidas aqui. Tranquilo? Eu não tenho aqui porque eu coloquei apenas a base, né? Vocês perceberam aí, vocês viram que eu coloquei apenas o número 4 aqui, a base. Por aqui eu achei a outra metade, mas não tinha nenhuma dessas medidas, por isso que a gente não trabalhou. Mas é bem tranquilo, eu preciso ter uma dessas medidas aqui superiores
para me calcular tudo sobre a pirâmide, tudo, altura, volume, a área total, que seria, nesse caso seria a área total, vai ser o que? A área da base, mais 4 vezes a área lateral, né? Que daria aí 4 triângulos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Da próxima nós estaremos juntos mais uma vez. Um abraço. E é isso aí, beleza? Estamos juntos.